bate esse papo. Se você quiser saber o que precisa ser feito, é atenção e ação. Olá, pessoal. Boa tarde. A gente pede só alguns minutos para a gente disponibilizar aqui nas nossas redes sociais o link para o acesso. Quem estiver já online, a gente viu que já tem bastante pessoas já online. Se puder mandar para a gente se o som está ok, se a imagem está boa, a gente agradece. Já vou apresentar para vocês que hoje eu já agradeço de antemão a presença do Dori aqui conosco no 6º Target Talks. A gente vem aí de trazer alguns temas para despertar essa troca, né, de conhecimento. Então, é a primeira vez que o Dori faz um webinar com a gente, né, que é uma palestra online, e essa palestra depois fica gravada, Dori. A gente pode disponibilizar. E hoje a gente vai aproveitar, trazer um pouco para vocês. A Target tem se dedicado à consultoria, treinamentos, e é uma câmara de mediação e arbitragem, né? E aqui, quando eu conheci o Dori há uns 4 meses atrás, oficialmente, muito me encantou, porque o Dori tem um histórico aqui em Mogi, mais de 40 anos atuando aí no Procon, com essa demanda aí de cliente. Ele tem canais aí na TV, diário local, aqui afiliada da Globo, falando sobre consumidores, sobre compras. E aí, muito eu tenho questionado o Dori acerca de que hoje, o que está acontecendo nessa tentativa de desafogar o judiciário e trazer a mediação, a conciliação, a negociação como um mecanismo de solução de conflito extrajudicial. Isso é muito que, ouvindo o Dori, você já fazia isso há muito tempo, né, Dori? Não. Se você tiver colocado no seu calendário, acho que você nem tinha nascido, em 1988, nós já começamos a fazer isso. A ideia era sempre procurar ouvir, primeiro, o dono da empresa, por exemplo. Não adianta a pessoa chegar no Procon, no juizado, não tinha ainda juizado, e reclamar, mas você falou com o dono, você falou com o proprietário, você falou com o gerente. Não. Dá uma chance para ele. Sim. Então, a ideia, e a doutora Aline está colocando temas excelentes, atualíssimos, mediação, arbitragem, a questão que ela falou da parte da eliminação dos conflitos. Isso é o que eu venho trabalhando. Ouvir as pessoas, 70% dos problemas já são solucionados. Só ouvindo as pessoas. Elas querem contar o que está acontecendo, está incomodando. Então, o judiciário é notório, ele está sobrecarregado. Nós temos o Procon, o juizado, nós temos as defensorias, as promotorias e os sites agora, Reclame Aqui, consumidor.gov, são instrumentos interessantíssimos para que, junto com a Câmara de Mediação, Arbitragem e Conciliação, quando ela é registrada, autorizada, reconhecida, é muito bom porque você elimina. Hoje ainda saiu na televisão, o cidadão ia esperar quase 2 anos, ele resolveu um problema dele em 40 dias. Matérias sobre isso, Câmara de Arbitragem e Mediação. Exatamente. O próprio STJ, né, na semana passada, se posicionou incentivando isso. E aí, essa atuação preventiva e levar, que é o que a gente estava falando um pouco antes de começar o webinar. Na verdade, o Dori tem atuado aí nas empresas como um design de solução de conflito. É esse o nome, viu? Achar a causa raiz do problema hoje chama design de solução de conflito. Você é um designer. Ah, eu sou um designer. Você é um designer, isso aí. Agora estou sabendo. E aí, essa atuação preventiva, a gente fez uma analogia, até para uma pesquisa que o Davi trabalha com a gente na Target Diálogos, ele fez uma pesquisa muito detalhada sobre a analogia de as multi-opções de solução de conflito e as peças de xadrez. Tá. Né? E aí o que eu queria te provocar é, na verdade, que como que as ferramentas de mediação podem ser um checkmate aí na fidelização do cliente. Você que vem dando treinamento, fazendo consultoria, você tem uma visita secreta em algumas empresas que te contratam para ver lá o dia a dia. Conta um pouco para a gente o que você está fazendo nesse sentido. Até trouxe, depois eu mostro para você, mas de uma maneira resumida, a gente tem a parte preventiva e a parte corretiva. Exato. Claro que a preventiva é muito mais econômica. O que eu faço? Eu faço uma visita numa empresa, demonstro as questões, um checklist que a gente tem, fotografo as situações. Sim. Depois, a partir da tarde, não é somente com o dono. Se no mesmo dia você já estou lá no mesmo dia. Depois do almoço, com o dono
dono da empresa, o gerente e os líderes de setor. Aqui, líderes de setor, para nós aqui, que são especialistas nessa área. Isso é um exemplo de supermercado, por exemplo. Pegar um supermercado, é o pessoal chamado chão de loja. O que é chão de loja? É aquela pessoa que tem um problema, que tem um atendimento, que ouve o consumidor. Então é aquele cara que vai verificar se o produto está na validade ou não está. Vai verificar se tem produto caído no chão, já vai tomar a providência da limpeza. Verificar se tem preço ou não tem preço. Esse é o pessoal que me interessa, por quê? A recepção, o atendimento, o caixa é aquele que vai receber a chamada abordagem primeiro. O consumidor nervoso vai chegar lá com essa menina bonita e vai falar com ela. É o proprietário. Não quero saber. Quero falar com ela que está na minha frente. E aí, isso numa analogia, no texto que a gente vai publicar em breve, no livro de métodos extrajudiciais de solução de conflito, são os peões do jogo de xadrez. Que é o pessoal que está lá com a cara para bater. Que está protegendo lá o rei, todas as opções do tabuleiro, é o maior número, né? Acho que esse está o segredo. Essa atuação preventiva, ela não adianta estar só voltada para o dono da empresa ou para o gerente, é quem está no dia a dia com o cliente mesmo. Aproveitando o exemplo da doutora Aline, imagine todos esses peões que estão ali na frente para proteger o rei e a rainha, não saberem a sua função, não ter noção do que tem que fazer. Vai ser o embaralhado, vai todo mundo andar para lá, para cá, vai bater cabeça. Exatamente. Nós não podemos mais fazer isso. Hoje, na era da internet, na era do diálogo, evitar conflitos, cada um tem que saber a sua responsabilidade. Exatamente. E aí é muito que a gente tem trabalhado também com os próprios escritórios de advocacia, porque no último café que você inclusive participou, que a gente fez aqui em Mogi das Cruzes, que hoje a gente está fazendo esse webinar diretamente aqui de Mogi das Cruzes, que a gente veio encontrar o Dori, que estava gravando o programa, então a gente veio até aqui. A gente identificou o seguinte, que hoje muita gente fala que os advogados são litigantes, que aprendem isso na faculdade, e os advogados que são da mediação. Mas existe um caminho aí, no meio desses dois extremos, que os advogados podem percorrer, que é ter essas multi-opções. E daí nossa ideia de ter essa atuação preventiva, trazendo a sua experiência para agregar que isso depois, as empresas que tratam o seu cliente, que evitam, que tentam solucionar, aí sim, nesse seu caso, que você fez a visita, as pessoas estão preparadas e mesmo assim não resolveu o problema do consumidor, não somos nós que vamos evitar uma ação judicial, não é essa a ideia. Ou uma ação fiscalizadora. Ou uma ação fiscalizadora, do PROCON, exatamente. Isso que a doutora Aline comentou, senhores comerciantes, empresários, empreendedores, advogados e qualquer outra pessoa, preste atenção. A pessoa leva 10 anos para fazer uma marca. Exatamente. Em 10 minutos, uma postagem, todo mundo tem um celular na ponta dos dedos, e a denúncia digital, ela percorre tudo. Exemplo, faz um elogio, fazer um elogio para a doutora Aline. Uns 10, 20, 30 vão compartilhar, vão gostar. Agora, se tiver uma notícia ruim, uma tragédia, uma denúncia, uma reclamação, milhares de pessoas vão seguir essa situação, vão participar dessa situação, vão tirar suas frustrações, colocando lá dentro dessa denúncia, às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas quer participar, quer falar também. E aí começa a bater rolo. Cuidado. E hoje a internet, ela ajuda, né, como você falou, para vários setores, só que ela arrasa de uma forma desastrosa. E nós trabalhamos para não arrasar suas empresas, seu comércio, seus empreendimentos. Um ponto interessante que vem trazer para as empresas também a necessidade de trabalhar essa prevenção resistida é, recentemente, o convênio que fechou-se com a Senacom e com os PROCONs, da obrigatoriedade de se passar pelo consumidor.gov antes... Primeiro lá. Antes de atender. Isso, se as empresas já estão adequadas, tendo essa atuação preventiva, e mais, nós conseguimos ter essa segurar no consumidor.gov, você entende que a gente está, de uma maneira, sendo um checkmate nisso e fidelizando o cliente, porque a gente está fazendo o melhor por ele. Claro, está tentando eliminar o problema antes que ele siga à frente. Nós vamos matar na raiz, é o que a gente fala. É possível? Agora, é importante. Como? Não é só boa vontade, Sim. Tem que ter conhecimento. Como é que ele busca conhecimento? Com um especialista da área. Tem a pessoa que trabalha lá, invista nisso, invista nessa pessoa. E aí treinamentos, né? E aí quando a gente fala de ferramentas de mediação, muita gente discutiu isso há uns meses atrás, que ferramentas de mediação se seria só o acordo ou só a gente acabar buscando uma conciliação. Não, seria a forma de atender, que é o que você trabalhar. A escutativa, ouvir um pouco para... as pessoas que estão lá, né, no dia a dia, né? E aí conta um pouco da sua experiência, como seria esses treinamentos do dia a dia, esse tempo? Porque as pessoas às vezes imaginam que o treinamento seria um treinamento de 30 horas. Na verdade não é isso, é vivencial. Nossa, 30 horas não dá tempo para fazer tudo isso. Tem que ser 3 horas para resolver. Você detecta o problema da empresa, fazendo a visita técnica preventiva,
e apresenta soluções, como eu falei, fotografando, demonstrando. E as reuniões têm que ser com as pessoas que têm a mão na massa, como a doutora Aline comentou. E ela falou uma palavra, eu falei uma vez essa palavra num curso, e o aluno me perguntou, quando você falou essa oitativa, a pessoa falou, eu tenho que ouvir a minha tia. Eu falei, não é uma escutativa, eu falei, não é escutar sua tia, é o seguinte, você tem que aprender a ouvir a pessoa, o que ela quer falar. Tá, mas você tem que saber o seu direito e o direito dele. Porque senão você vai achar, não se tem na lei o achismo, nós temos que ter a regra. Isso aqui é assim. Então, o que eu faço? O que eu faço? Além da visita preventiva, corretiva, você dá o atendimento online no momento do conflito. Você elimina. A pessoa tira dúvida. O que é esse tira dúvida? O consumidor está ali na frente do seu balcão, da sua loja, da sua empresa, com uma reclamação, com uma demanda. Ele não tem a certeza. Ele nos aciona e a gente explica o que é possível para os dois lados. Naquele momento. Naquele momento, até no viva voz, baseado nas leis. Isso resolve muito fácil. Nós tivemos recentemente um problema numa loja longe, não é de supermercado, mas a pessoa encontrou um queijo, um parmesão ali enorme, aquele grandão, acho que levava uns 7, 8 quilos de queijo. A data de validade original do fabricante estava ótimo, e embora até o ano que vem. Mas alguém que foi fazer a etiqueta do preço, errou no programa, colocou o preço, mas colocou a etiqueta de validade, já tinha acabado a validade 2 dias antes. O cidadão descobriu lá, e aí queria levar embora quase 10 a 15 queijos daquele tamanho, porque ele disse, não, a validade está vencida. Aí você vai explicar, com base na legislação, no artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que serve para o fornecedor, que as relações de consumo têm que ser baseadas no equilíbrio, na boa-fé, entre os dois. Ninguém está de boa-fé sabendo que se a validade do queijo está certa do fabricante, um erro operacional não vai lhe dar direito. Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão querendo levar vantagem demais. Isso daí é mal, isso é ruim, isso é outra parte que a gente precisa tomar cuidado. Não se respeita os outros, não se respeita a lei e quer tudo para si. Sim, e aí a gente volta um pouco para as ferramentas de mediação. A escutativa, o resumo, entender o que o cliente precisa, a empatia, porque isso que o Dori está contando agora nos chama atenção, mas é bem comum essa vantagem que as pessoas querem ter. Mas existem outras situações, por exemplo, que o Dori vivencia bastante no dia a dia, esse problema de companhia aérea, onde muitas vezes a pessoa está lá numa viagem de trabalho, isso já aconteceu comigo, mas na minha situação a gente conseguiu resolver, mas a pessoa fica desassistida e não tem sequer um pedido de desculpas. Então, muitas vezes, nesses treinamentos, inclusive a Target Diálogos atua, a gente faz treinamento também voltado para uma escutativa, para dar soluções, para enfrentar essas conversas difíceis. Então, tudo isso, a gente faz lá uma multi-opção para a empresa, para que ela aplique isso de uma forma rápida, como você falou, e aí experimenta, vivenciar. Hoje a prática é muito comum, né? A gente precisa experimentar para ver como funciona. E essas visitas do Dori, para mim, é muito interessante, porque muitas vezes você vai de surpresa, né? Eu vou de surpresa. E é contratado pela empresa de surpresa, como se fosse aquele cliente oculto, né? Como se fosse o cliente oculto. E a doutora Aline colocou uma questão muito importante, que as empresas aéreas mandam no mercado. Não adianta falar, eu vou cobrar a bagagem porque vai abaixar a passagem. Esquece. Hoje cobra por assento, cobra se você quer assento maior, mais para frente, se vai comer alguma coisa. Hoje você gasta tudo ali. Tá. E aí o que acontece? Atrasou o voo, você perdeu a sua viagem, seu casamento, o enterro da sua família, você não consegue resolver isso. De 180, 200 passageiros, eu acho que 5, 6 vão entrar com a ação, os outros não vão levar avante. Então, para elas, isso é muito bom para elas. Quer dizer, elas não dão muita atenção e elas precisam dar atenção, te dar orientação, te dar alimentação, te dar acomodação. Agora, se você não souber seus direitos, você vai ficar ali desamparado. Então, o que nós temos que fazer? Atrasou meu voo, fotografa já, eu tenho já o meu ingresso, o meu comprovante de bagagem, passagem, eu estive lá, eu cumpri minha parte. Aí volta para a sua cidade, você ingressa com ação. Tem lá no Procon, no aeroporto? Ótimo. Tem juizado no aeroporto? Ótimo. Não tem?
a sua cidade. E muitas dessas empresas já estão no consumidor.gov, já atendem rapidamente o PROCON. Então, muitas vezes, é usar esses mecanismos, mesmo as próprias câmeras de mediação físicas online, a maioria dessas companhias aéreas já estão trabalhando nisso. Então, também é um mecanismo de você também perceber o quanto isso vai dar de trabalho e tentar buscar o seu direito, né? E aí, como um jogo de xadrez, a analogia que a gente faz é, antes de apresentar a solução do conflito para a empresa, é estudar todas as peças do tabuleiro, né? A situação real, se o senhor não tomar alguma providência, e vou explicar, as multas de um órgão de defesa só, Sim. e são vários, tem IPEM, Metro, Vigilância, PROCON, as multas começam em 500, 600 reais, vão a 9 milhões. Sim. Essa agora, que foi se divulgar, chega a 50 milhões. Então, a gente ouve falar em milhões. Agora, a Target está fazendo um excelente trabalho, porque ela está abrindo para o mercado uma situação de solução de conflito antes que ele apareça. Sinceramente, é o caminho hoje em dia, porque está muito rápido a denúncia, a reclamação, a postagem, o compartilhamento na internet. Sim. Então, nós temos que ter pessoas preparadas. E eu volto a dizer, a Target está preparada, vai lhe auxiliar. Se tiver um assunto interessante, conversa, doutor Aline está à disposição, eu estou à disposição de vocês. E aí, para a gente finalizar e abrir para as perguntas, que a gente já passaram, é muito rápido, Dori, a gente faz... Já foi? Na verdade, já foram 17 minutos, a gente tem mais 3 minutos aí, que normalmente a gente faz 20 minutos de explanação e a gente abre para as perguntas, tá? E aí, por fim, o que eu queria colocar é que, na verdade... Tem vários estudos que mostram que fidelizar o cliente é mais barato. Muito mais. Buscar cliente no mercado, né, resolver. É complicado. Agora, perder é a coisa mais fácil do mundo. E para conquistar de novo, esquece. E se ele for bem atendido, ele fala para umas 5, 6 pessoas. Atenda mal o consumidor, ele vai falar a vida inteira contra a sua empresa. Aonde ele estiver, ele está numa sociedade, está num baile, está no enterro, ele está no bar, onde ele estiver, ele vai lembrar e vai falar mal. Sempre as experiências são compartilhadas, né? E pena que as ruins são mais compartilhadas ainda, né? E aí também muita atenção nessa era de internet de fake news, buscar também... Nem sabe que é verdade, mas quer participar. Mas quer participar, exatamente isso. E aí... Como a gente tem o apoio agora da tal pretensão resistida, que nada mais é do que o que a Senacom, o PROCON, o Ministério da Justiça está buscando em ajudar e fechar esse termo de compromisso. É que as pessoas busquem resolver seus conflitos extrajudicialmente primeiro. Antes de chegar dentro de um fórum, é para resolver antes. Exatamente. E aí, para não esperar tanto tempo, porque tem números do CNJ, do Justiça e Número do ano passado, que mostram que uma ação demora, em regra, no mínimo, 3 anos e 9 meses para serem resolvidas, na média. Então, a gente está falando de lugares que vão demorar 5, 6 anos e outros 1 ano, 2. E aí, quando você recebe, já não tem mais sentido, né? Não, já faleceu, já se separou, então a vida já mudou. Com a Target, com as câmeras, você vai ter 3 meses, 4 meses, 5 meses solucionado e acompanhando para e passo. E o principal que a gente acha que essa analogia com o jogo de xadrez é que, por exemplo, a dama é a peça principal do jogo de xadrez. E aí, isso eu acho que essa parte da dama e o mediador que arquiteta tudo isso para proteger e para chegar facilitando mesmo o diálogo, entendendo que a parte realmente quer, né? Porque as pessoas têm uma necessidade não atendida, mas será que é uma necessidade ou é uma oportunidade? Como você trouxe isso? Existe o consumidor de má fé, aquele que pega seu produto, coloca lá no fundo da prateleira para depois voltar uns 3, 4 dias e verificar se está lá, está lá, está com validade vencida. Atrapalhou o seu negócio, ainda denuncia você. Você sabe que no passado, em 2007, faz bastante tempo, mas eu não tinha ainda essa visão de mediação, eu trabalhei no Walmart por 100 dias. Olha! No Walmart. E chegava casos lá, Dori, e hoje eu acredito, vendo tudo que acontece, que as pessoas viam que está faltando um dia, escondiam atrás. Acabei de falar isso. Escondiam atrás para achar. E sorte que lá, uma empresa americana não entendia a função daquele loss prevention, que era, na verdade, aquela atuação das pessoas que ficam checando justamente esses oportunistas. Exatamente. E aí, pelas câmeras, não pegava quem roubava, pegava quem escondia para querer no outro dia levar vantagem. E na cabeça deles, a origem deles não é igual a essa chamada oportunismo que nós temos. Sim. A impressão que nós temos é que, às vezes, as pessoas pensam como causar alguma coisa de mal para alguém, mas se beneficiando. Sim. E aí entra a sua empresa que, de boa fé, leva uma multa, uma denúncia, uma reclamação, nem tinha ideia do que está acontecendo. Sim. Dori, respeitando aí o cronograma que a gente começa aqui na Target, a gente sempre dá 20 minutos, que deu agora, a gente tem 2 perguntas já. Então eu vou ler aqui para vocês.
Dori, por que as empresas ainda não estão na era da mediação mesmo? Olha, a sua opinião? A minha opinião, sinceramente, é que eles têm tantas obrigações, correrias, pagamentos, funcionários, datas comemorativas, impostos, que ainda não viram isso como uma grande oportunidade. Essa é a razão que eu topei na hora que a doutora Aline falou, vamos participar de mediação, arbitragem, conciliação? Vamos, porque as empresas precisam saber que é um grande instrumento, desde que seja reconhecida. Não adianta você ficar batendo papo com pessoas que não têm ali o carimbo da justiça, porque daquela decisão já resolve o seu problema. Não, vai bater um papo, vamos resolver? Não, agora nós vamos procurar o judiciário, o juizado. Não, não é isso que nós estamos falando. Gente certa, cadastrada, credenciada. Eu acho que muito também que tem, se me permite, apesar da pergunta ser para você, mas eu acho que a mediação ainda e a Target, a gente tem desenvolvido esses webinars de maneira gratuita para, assim, colocar para todo mundo na mesma página e trazer que na mediação empresarial, principalmente, que a gente tem vivenciado nos últimos anos, a gente é mais célere, né? Opa. O custo é conhecido, então as partes aceitam participar, né, de uma mediação. É tudo transparente. Tudo transparente. A função do mediador nem sempre é um acordo, porque sabe que em algumas empresas que eu vou apresentar, e a dificuldade que eu tenho é que as pessoas acham que quando você fala de mediação, você está falando de acordo. E, na verdade, o acordo é uma consequência. É a parte final. É a parte final que pode ou não acontecer, mas a importância é as partes conversarem. Fala. Exato, falar. As pessoas falarem e se ouvirem, né? E ele está num ambiente mais descontraído, não é tão formal, ele sente mais à vontade e ele consegue expor a situação. E a função habilidosa dos mediadores, elogio muito os mediadores, a gente tem contato com uma quantidade vasta de mediadores que atuam conosco em vários movimentos e eles têm uma facilidade por meio das ferramentas de mediação, de fazer as perguntas certas, de buscar clareza, né? A gente tem um treinamento, Doris, sobre perguntas certas. E aí essas perguntas vão trazer para a realidade de cada um o que está acontecendo, tá? Então, eu acho que a celeridade, a confidencialidade, o custo conhecido, ser credenciado, porque nas câmaras privadas, elas podem gerar um título executivo extrajudicial ou judicial se homologar, né? Agora, tem uma outra pergunta, que é qual a importância do treinamento e o que é abordado? Eu acho que se você... eu posso só começar, porque eu acho que nos treinamentos que a Target faz, a importância do treinamento, na verdade, a importância dele é trazer as pessoas que estão lá na ponta, conhecimentos e uma melhor caixa de ferramentas. Explico melhor isso. Eu sempre falo nas empresas que tratar com ouvidoria, com atendimento, com saque, com área de relacionamento ao cliente e agora com Customer Experience são as melhores áreas, porque você já concorda que as pessoas que lidam com pessoas já estão 70% à frente do que as outras. Claro. Certo? Então, muitas vezes, esses treinamentos eles podem sim ser rápidos, como o Dori falou, o Dori é mais ousado ainda que o da Target. E a gente vai fazer uma parceria nisso para a gente chegar num ponto ótimo, que é o quê? A gente trazer para ele, organizar a caixa de ferramenta que ele já tem. Aí você fala, mas todo mundo sabe fazer escutativa, todo mundo agora usa empatia. Sim, mas tem algumas formulazinhas e algumas técnicas de negociação que a gente aplica que isso traz bastante resultado, tá? É abordado, então, ferramentas de mediação, escutativa, negociação, como enxergar os verdadeiros interesses, comunicação não violenta, né? As pessoas não usavam muito comunicação não violenta, que é uma teoria desenvolvida nos Estados Unidos do Marshall Rosenberg, que desenvolve a forma de você fazer os pedidos ou entender a real necessidade do outro. Isso pode ser um tema para um outro webinar, né? Então, a gente aborda coisas simples, numa linguagem simples. E aí, Dori, eu passo para você como é que você faz isso. É o seguinte, por exemplo, só para saber que isso aqui, sou eu no meu documento, quais são os nossos objetivos? Orienta o fornecedor, identifica as irregularidades, previne contra as reclamações em site, internet, protege a imagem da empresa para não ser registrada negativamente nos cadastros de reclamações fundamentadas. 5 anos se fica o seu nome da empresa registrado, atendida ou não atendida. 5 anos, a nível municipal, estadual e federal. Imagine 5 anos, todo mundo olhando e vendo o nome da sua empresa. Resguarda a imagem da empresa junto aos meios de comunicação, imprensa, atendimento e também faz a parte do assédio moral. O que é isso? Às vezes você quer cumprir algumas metas e força a pessoa do seu funcionário, mas de uma maneira, como ela falou, quase violenta, quase obrigatória. Daqui a pouco você passa essa imagem, pulou do atendimento para assédio.
Isso é uma problemática muito grande. Fazemos uma visita ali com checklist, preenchemos, depois temos diversos e-mails que são mandados por datas comemorativas, orientações, treinamentos, solução de dúvida. E na parte de treinamento propriamente dito, ali, ao vivo, o cidadão pergunta, a gente responde, que vivencia, que é a parte do tira dúvidas, é o que mais bomba. Eles têm a chance de perguntar. Aí vem o rapaz, por exemplo, da caixa, o outro da venda, o outro da vitrine, o outro do açougue, o outro do peixe, não interessa onde você está. Mas eles falam, porque aí tem chance. Não adianta eu ficar falando tudo para o dono, às vezes não tem ali o contato com a população. Tá. Tem uma pergunta ali para mim se eu acho que os custos envolvidos na mediação podem ser mais baratos que numa ação judicial. Eles podem ou não ser mais baratos. Eu acho que aqui o grande ganho que tem na mediação hoje, ela é sim mais barata. Por quê? Porque na mediação a gente é o valor do dinheiro no tempo, né? Então a gente antecipa, talvez a indenização ela acaba sendo a mesma, mas tem custos, outros custos envolvidos, custos judiciais, o custo de tempo, a morosidade, esse vai e volta, as duas partes têm que ter advogados, então tudo isso pode sim, não que na mediação não pode ter advogado, eles são super bem-vindos na mediação, mas quando você tem uma ação já litigante, já bem desgastada a relação entre os dois, eu acho que a perda é muito maior. Então, a mediação acaba sendo mais barata pela agilidade, porque eu acho que esse desgaste ao longo do tempo é muito maior. E as noites que você não dormiu esperando o nervoso de ansiedade? Eu tenho um amigo que falou, rapaz, fiquei 1 ano e meio sem dormir por causa de uma situação que se resolveu em 10 dias. Na mediação, na conciliação, na arbitragem, na Câmara. Exatamente. Ontem, na verdade, eu tenho uma colega, a Dora Wad, da Wad Conflitos, ela fez um slide exatamente com essa última pergunta e depois eu até compartilho nas redes sociais da Target, fazendo menção a ela, que ela juntou todas as empresas que a gente tem conhecimento público que já fazem ferramentas de mediação. Com a Target, eu posso citar que a gente tem construtoras, né, J. Bianchi, NIS, a própria MRV, a gente teve também Carrefour, a gente tem seguradora líder DPVAT, e aí ferramentas de mediação, não estou falando só de mediação propriamente dita na Câmara, mas que usam as ferramentas para as outras coisas, treinamento, consultoria, e aí no mercado a gente tem algumas renomadas, o próprio Banco Itaú, de onde eu fiz parte durante bastante tempo, o Mercado Livre, a recuperação judicial da Oi, então o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, os acidentes aéreos da TAM, e aí a gente vai misturando vários pontos de empresas que já fizeram, e vários divórcios de famosos também que usaram a mediação para resolver seus conflitos, né? Então a gente precisa... Eu vou colocar na minha rede todos que a Dora mapeou e vou incluir alguns meus também, que é muito importante. As empresas têm sim se dedicado a isso, a buscar a solução. Isso é bom divulgar para mostrar que tem gente que já está fazendo, venha conosco. Sim. Esses treinamentos, tem uma última pergunta que a gente já está terminando, esses treinamentos de mediação ajudam a agregar valor às empresas, fidelizando o cliente? Eu acho que esse é o checkmate. Nossa, isso aí é o segredo do bolo. Até agradeço a pergunta, porque esse é o nosso checkmate mesmo para fidelizar clientes. Muito inteligente essa pergunta, gostei demais dessa pessoa. É que ela fez o fechamento nosso, a gente está aí com quase 1 minuto, e eu agradeço imensamente essa participação, vai ser o primeiro de muitos. Mandem perguntas, o vídeo fica gravado, né? Então a gente vai subir aí nos nossos sites. Obrigada e boa tarde para todo mundo. Até. Até a próxima.